Sombria FM apresenta Cartas da Meia-Noite. Vejam, meu nome é irrelevante. Eu já fui chamado de executor, de agente do Estado, mas eu prefiro mesmo ser chamado de O Carrasco. Eu trabalhei para o Estado americano por 15 longos anos. 15 longos, belos e silenciosos anos. Tempo suficiente para ver gente espernear, rezar, chorar, se borrar de medo e finalmente silenciar. Eu fui o último rosto que muitos viram. E sabe de uma coisa? Eu gostava disso. Eu nunca escondi de ninguém. Nem da minha família, nem dos meus superiores, tampouco dos condenados. Muitos entravam na câmara e eu já estava lá, parado, com minha roupa esterilizada, máscara no rosto e olhos fixos. Eu dizia: boa noite, vai ser rápido, se você cooperar. Alguns me imploravam por misericórdia, outros tentavam me cuspir, mas a maioria... a maioria só chorava. Eu adorava o momento em que os olhos deles ficavam vítreos, quando a alma, se é que existe uma, se despregava do corpo como fumaça. É um mínimo instante. Você precisa ficar muito atento, pois é muito rápido. Era arte, e eu era o artista. Mas aí, vejam, o Estado resolveu evoluir, por assim dizer, ou como disseram, entrar no século XXI. Revogaram a pena de morte. Assinaram um papel e pronto. Toda uma vida dedicada à justiça na lata do lixo. Milhares de processos. Advogados queriam a revisão de seus casos. Muita gente foi parar na rua. Eu fiquei desempregado, dispensado como um cão velho. Pagaram-me 3 meses e uma carta de agradecimento. Ridículo. Eu não trabalhava com números. Eu trabalhava com a justiça, com a limpeza, com verdade. A pena de morte era a forma mais direta de cortar o mal pela raiz. E simplesmente me tiraram isso. No começo eu tentei me adaptar. Eu juro que eu tentei. Eu arrumei um emprego num necrotério. Mas aquilo era frio demais. Frio em todos os sentidos. Os mortos não têm graça se não são frescos. E depois eu tentei dirigir uma ambulância. Um tédio. E foi então que eu tive uma clarividência, um momento paranormal, uma síncope. Vejam bem, muitos dos que escaparam do corredor da morte com essa nova lei de anistia eram monstros, assassinos, estupradores, gente que merecia uma corda no pescoço ou veneno nas veias. Todo mundo concorda com isso, mas precisa alguém ir lá e resolver. E eu era essa pessoa. O Estado o soltou, mas eu não. Eu segui executando. Tornei-me um tipo de juiz noturno. Escolhia um condenado por vez. Eu fazia um bom trabalho de pesquisa, observação, estudo. Eu sabia como eles pensavam. Eu sabia que cada um ainda se achava invencível por estar vivo. E eu tirava essa certeza deles. Se eles tiveram sorte, eu era o azar. Um por um, sumiam,
Morriam de forma anônima. Ninguém ligava, porque ninguém sentia falta. E se a polícia investigava, achava que era acerto de contas. Eu era eficiente, limpo, discreto, como nos velhos tempos. Mas teve um que me deu um trabalhão. Seu nome era Silas Monroe. Silas era um ex-marinheiro, condenado por assassinar brutalmente 2 adolescentes numa tardezinha no Texas. Ele foi condenado à morte, mas escapou por um triz. Foi solto após 14 anos. Saiu da cadeia como um homem livre. E eu fui atrás dele. Encontrei-o numa cidadezinha no Missouri, vivendo como zelador numa escola. Olhem só a audácia daquele desgraçado. Usava barba, boina e tinha um olhar vazio. Mas eu via através dele. Era o mesmo monstro e merecia o mesmo destino. Mas o Silas era esperto. Percebeu minha presença logo nos primeiros dias. Se bem que eu não me escondia muito, eu confesso. Eu gosto de causar medo. Eu gosto de me fazer presente. Estacionei meu carro do outro lado da rua, da casa dele mesmo. Todos os dias, 2 horas da manhã. Ligava um rádio com a fita cassete tocando. E sempre tocava a mesma música. The End, do The Doors. Você sabe? Ele abriu a janela no 3º dia e gritou. Depois chamou a polícia. Mas eu era cuidadoso. Quando eles chegaram, eu já estava longe. Comecei a deixar recadinhos para ele. Cartas anônimas. Pequenos bilhetes com dizeres como: você deveria ter morrido. O seu tempo foi emprestado. Agora será devidamente cobrado. Ele surtou. Pediu transferência do trabalho. Se mudou para uma cidade maior. E eu fui junto como uma sombra. E toda noite algo diferente acontecia. Uma cruz pintada na sua porta, uma corda no quintal, uma caixa com luvas cirúrgicas e uma seringa. Ele começou a tomar remédios. Dormia com a faca debaixo do travesseiro. Tinha olheiras profundas e bebia que nem um condenado. Eu o vi se quebrando. Era lindo. Mas aí ele foi e fez algo que me pegou de surpresa. Silas foi à polícia e se entregou. Disse que estava sendo perseguido, ameaçado e que temia que fosse cometer um crime, que alguém ia pegar ele na rua. Tentou entrar em prisão preventiva. Queria proteção. O sistema, é claro, negou, mas deixou um alerta. Se algo acontecesse com ele, seria investigado a fundo. Isso me incomodou. Pela primeira vez tive que pausar, dar um tempo. Pensei até em desistir dele. E foi aí que eu recebi uma carta. Sim, uma carta dele. A letra era firme, como a de um militar. A mensagem era curta, direta. Você é bom, mas não é o único que sabe jogar esse jogo. Eu também gosto de caçar. Agora é você quem vai correr, ou pelo menos tentar. E foi ali que tudo mudou. De perseguidor, virei o perseguido. Silas sumiu por um tempo. Achei que tinha recuado, mas ele estava só me estudando, como eu fazia. Meses depois, minha casa foi invadida. Meus registros, fitas, arquivos, todos levados. E aos poucos começaram a surgir. Na mídia, na Deep Web, nos fóruns policiais. Meu nome, minha voz, meus crimes. Silas espalhou tudo com precisão cirúrgica. Os rostos dos condenados que eu finalizei
estavam por toda parte. Foi tudo mandado para as famílias deles. Os que sumiram depois que a pena foi revogada agora tinham um culpado. Eu me tornei o monstro das manchetes, o carrasco de Missouri, o anjo da morte do Texas, o executor fantasma. Eu fui caçado. Eu deixei tudo para trás. Hoje vivo numa cabana velha, enfiado no meio do nada, no interior gelado de Montana. Me alimento do que dá, quase não durmo. A febre não passa. A perseguição me quebrou, me consumiu aos poucos. Meu corpo já não responde mais. Eu morro de frio. E o medo, esse sim agora é meu. E sabe o que é pior? O Silas ainda tá lá fora. Tá me observando. Ele tá esperando. Eu não ouço passos, mas eu sei que ele está próximo. Eu sinto no ar, no ranger da madeira, no cheiro de ferro que invade o meu quarto cada vez que a porta range com o vento. Essa noite eu ouvi o estalo da tranca sendo forçada, a respiração pesada no batente. Eu sei que ele vai entrar. E não adianta fugir, não adianta gritar e nem lutar. Eu não tenho forças. A febre me consumiu. Ele esperou o momento exato. O tempo me corroeu. A culpa me consumiu. E agora, eu estou escrevendo estas últimas palavras, não por arrependimento, mas por puro pavor. Silas venceu. Eu fui o último carrasco, mas agora, bem, agora eu sou só mais um condenado. Se você está ouvindo isso, ele já entrou. Ele está aqui no quarto comigo. E ele sorri.